passen wij ineens zo goed bij elkaar en ik weet niet wat ik doe. Hoe zijn we hier beland? Olá, hoje eu vou te explicar algumas coisas sobre como fazer perguntas na língua holandesa e como usar pronomes interrogativos. Então, primeiramente, a estrutura das frases quando fazemos uma pergunta. A única coisa que acontece numa frase holandesa quando você quer converter uma frase afirmativa para uma frase interrogativa, então, ou seja, uma pergunta, a gente simplesmente troca o lugar do sujeito e o primeiro verbo. E todas as coisas que vêm depois o primeiro verbo a gente deixa assim. Por exemplo, hij speelt graag voetbal. Ele gosta de futebol. A pergunta seria, speelt hij graag voetbal? Então só o primeiro verbo e o sujeito, nesse caso um pronome do sujeito, é trocado. De honden houden van eten. Vai ser, houden de honden van eten? Você pode ver que em português nenhuma coisa nunca quando fazer uma pergunta, mas em holandês muda assim. Het gaat straks regenen. Gaat het straks regenen? E aqui você pode ver que tem dois verbos, gaan e regenen, que é vai e chover. E depois o primeiro verbo, depois o verbo gaan, nunca muda. Então, gaat het straks regenen? Regenen fica no mesmo lugar e straks também. Ze kunnen mij helpen met het werk. Eles podem me ajudar com este trabalho. Vai ser, kunnen ze mij helpen met het werk? De novo, só o primeiro verbo kunnen e o sujeito ze vai trocar os lugares. E só isso. Mas mais alguma coisinha, quando mudamos uma frase com o pronome do sujeito você, então jij ou je, a conjugação do verbo naquela pergunta, naquela frase interrogativa, vai mudar também. Então, em vez de usar a segunda pessoa singular na pergunta, a gente usa a primeira pessoa singular. Então, vem aqui. Jij bent Nederlands aan het leren. Aqui estamos usando o verbo zijn, estar, e conjugamos para a segunda pessoa singular. Então, jij bent. Então, em português é você está. Mas quando vamos converter essa frase para uma frase interrogativa, a gente usa a conjugação do primeiro pessoa singular. Então, a conjugação de eu, né? Eu sou. Então, literalmente dizemos, só você estudando holandês. Ben jij Nederlands aan het leren? Mais um exemplo. Je geeft me een cadeau. Você me dá um presente. Vai ser, geef je mij een cadeau? Você me dá um presente. Então a gente não fala geeft je. Jij kunt heel veel bereiken. Vai ser, kan je heel veel bereiken? Je had vroeger een auto. Você teve um carro antigamente. Vai ser, had je vroeger een auto? E aqui nunca muda porque estamos usando o verbo em passado. E na primeira pessoa singular e segunda pessoa singular em holandês é exatamente o mesmo. Em português não é assim, porque a gente fala eu tive ou você teve, né? Então tem palavras diferentes para isso, mas em holandês usamos a mesma conjugação do verbo. Então você só vai ver uma mudança quando estamos falando no presente. Mas com muitas perguntas, palavras interrogativas também são usadas. Aqui eu fiz uma lista de todas as palavras interrogativas mais usadas na língua holandesa. Então vamos ver, por exemplo, wat é o que, wanneer é quando, waarom é porquê, welk é qual, wie é quem, waar é onde, waarvoor é para quem, hoe é como, hoeveel é quanto, hoe lang é quanto tempo, hoe ver é qual distância, hoe oud quer dizer quantos anos, e hoe komt het dat é uma frasinha interrogativa na verdade, e é basicamente como é que. Antes de te explicar cada palavra interrogativa, quero te falar uma regra geral da língua holandesa. Então, o que é isso? Então,
Essa regra tem que ver que como o sujeito e o verbo, os lugares deles vão se trocar quando você não começa a sua frase como sujeito, né? Então aqui tem os três frases normais, igual como em português. Quando a frase começa como sujeito, sempre é seguido pelo primeiro verbo e depois o resto da frase. Então, igual como em português. Ik ga morgen naar het strand. Eu vou para a praia amanhã. Wij gaan over 2 uur wandelen. Wij willen daarheen gaan. Então, o que acontece se eu quiser colocar a palavra, por exemplo, um advérbio morgen, que é amanhã, over 2 uur, daqui 2 horas, ou daar, que é lá, no início da frase. Então, o sujeito e o primeiro verbo daquelas frases vão trocar os lugares, mesmo se a frase seja uma frase afirmativa. Então, não é uma pergunta. Por exemplo, morgen ga ik naar het strand. Amanhã eu vou para a praia. Over 2 uur gaan wij wandelen. Daqui 2 horas nós vamos caminhar. Daar willen wij heen gaan. Lá nós queremos ir. Então, pode ver que quando eu colocar um advérbio, mas também pode ser um adverbial, pronome interrogativo, um pronome demonstrativo. Quando eu colocar esses tipos de palavras na frente da frase, o sujeito e o primeiro verbo sempre trocam os lugares, mas você pode ver que em português nunca muda. O sujeito e o primeiro verbo não trocam lugares. E por que eu estou explicando isso? Porque exatamente isso vai acontecer quando você colocar pronomes interrogativos na frente da frase. E com alguns pronomes interrogativos ainda mais coisas vão acontecer. Mas vamos começar com what, que é o que. Com essa palavra interrogativa, você está perguntando o objeto da frase. Por exemplo, hij speelt voetbal op zondag. Ele joga futebol no domingo. Então, se você quiser converter essa frase para uma pergunta, você usa what porque você quer saber o que ele joga no domingo, por exemplo. Wat speelt hij op zondag? Então você pode ver que what vem no início e depois você coloca o verbo e depois o sujeito. Como eu te disse, o verbo e os sujeitos vão trocar lugares e depois o resto da frase. Você não coloca futebol nessa frase porque o futebol é a resposta para que você está perguntando. Você está perguntando o que ele joga no domingo. E a resposta é aqui amarela, futebol. Mais um exemplo. Je had vroeger een auto. Você teve um carro antigamente. Então, o que você teve antigamente? Em holandês vai ser wat had je vroeger? Was iets ernstigs gebeurd. Algo grave aconteceu. E nessa frase a gente usa a palavrinha como um espaço reservado, ou seja, uma palavrinha que não tem muita significa em si, mas é só colocado no lugar do sujeito na frase. E aqui você pode ver que essa frase em português não tem um sujeito, só tem um verbo e o objeto, porque o que aconteceu, algo grave. Então, o que vai acontecer quando vamos converter essa frase para uma pergunta? Você quer mais informação, né? Algo grave aconteceu, o que? Então, o que aconteceu? Então, a palavra vai ser wat was er gebeurd, né? Você está perguntando mais informação e você usa what, o que, porque você está perguntando o objeto da frase. Wie quer dizer quem. E com essa palavra interrogativa você pode perguntar o sujeito ou o objeto na frase, porque você está perguntando para uma pessoa, né? E ambos, o sujeito e o objeto, podem ser uma pessoa. O primeiro exemplo é hij gaat morgen op reis. Ele vai viajar amanhã. Então, nesse caso, a pessoa está no lugar de sujeito. Então, eu poderia te perguntar: wie gaat er morgen op reis? Quem vai viajar amanhã? E olha que no lugar do sujeito eu coloco porque a frase que você disse é hij gaat morgen op reis. Hij tem o lugar de sujeito. E wie
a palavra interrogativa quer perguntar o sujeito na frase, mas como a língua holandesa funciona, a gente precisa de um sujeito quando fazer uma frase, mas o nome dele, o nome de ele, eu estou perguntando. Então a gente não tem um sujeito para colocar na frase. Então por isso usamos a palavrinha er como um espaço reservado. Então vamos ver para mais um exemplo. De taxichauffeur gaat hem zo meteen ophalen. A dirigista do táxi vai pegar ele daqui pouco. E aqui temos uma frase com duas pessoas, de taxichauffeur e hem, a dirigista do táxi e ele. Uma dirigista de táxi sendo o sujeito, ele sendo o objeto, porque ele recebe a ação de dirigista do táxi. A dirigista do táxi vai pegar ele. E daqui pouco é um advérbio. Então, podemos fazer duas perguntas, porque temos duas pessoas na frase. A gente poderia perguntar o objeto na frase e o sujeito. O primeiro exemplo é vamos perguntar para o objeto, para ele, né? Então, quem é ele? Então, a pergunta vai ser: wie gaat de taxichauffeur zo meteen ophalen? Quem o dirigista do táxi vai pegar? Então, quem é o nome de ele que o dirigista do táxi vai pegar? E aqui, a gente não precisa usar a palavrinha er, porque podemos inserir o sujeito da frase. O sujeito já é conhecido, é o dirigista do táxi. Então, em vez de colocar er, a gente tem que colocar a dirigista do táxi no espaço de sujeito na frase. O próximo exemplo pergunta para a dirigista do táxi. Então, quem é a dirigista do táxi? Ou quem é o nome? Então, desse jeito, você pode perguntar quem vai pegar ele e quem sendo a dirigista do táxi. Em holandês vai ser wie gaat hem zo meteen ophalen. E nesse caso, porque o objeto também é uma pessoa, em vez de colocar o sujeito depois do verbo, a gente pode colocar o objeto depois do verbo. Então podemos colocar o objeto hem depois do verbo, porque a gente quer saber quem vai pegar ele, quem vai pegar o objeto da frase. E aqui eu quero te explicar um pouco mais sobre a função de er nas frases holandesas. A palavra er funciona como um espaço reservado para inserir uma palavra no espaço do sujeito na frase, quando o sujeito na frase não é a informação mais importante na frase. Por exemplo, er zijn 20 kinderen in de klas. Em português, a gente simplesmente não fala o sujeito e começamos a frase como verbo já. Por exemplo, há 20 alunos na aula, tem 20 alunos na aula. Começo como um verbo, mas em holandês não pode fazer isso. Cada frase em holandês precisa de um sujeito. Então, usamos a palavrinha er simplesmente para uma substituição do sujeito, para ter uma palavra no lugar do sujeito. Mais um exemplo. Er is nog brood in huis. Ainda tem pão em casa. E quando fazemos perguntas usando wie ou wat, er também pode ser inserido na frase. Por exemplo, quando eu quero tornar essa frase para uma pergunta, para perguntar quem estão na aula, eu ia falar wie zijn er in de klas. A gente tem que usar er como um espaço reservado, porque o sujeito não é definido. Wat is er nog in huis? O que está em casa ainda? Tornando essa frase aqui para uma pergunta, porque nessa pergunta você está perguntando o que está em casa, o que é sendo o pão. Mas er também pode ser inserido nas perguntas quando você quer converter uma frase afirmativa que não tem er. Por exemplo, Piet voetbalt op elke zondag. O Piet joga futebol em cada domingo. Pode ser que eu fique pouco surdo e eu não entendi o que é jogar futebol cada domingo. Então daí eu vou perguntar quem joga futebol em cada domingo.
E como palavras interrogativas com wie ou wat precisam de um sujeito depois o verbo, mas o sujeito é a resposta dessa palavra, porque eu quero receber um nome, né? Quem joga futebol em cada domingo? E a resposta é o Pete. Mas como o Pete, sendo o sujeito da frase, é minha resposta, então eu não posso incorporar Pete na minha pergunta, porque Pete é a resposta para que eu estou perguntando. Então eu não tenho um sujeito para inserir na frase de pergunta, nessa frase interrogativa. Então, por esse problema, a gente simplesmente inserimos a palavrinha simplesmente para ter um sujeito depois no verbo. Porque se eu apagasse o sujeito nessa pergunta, a pergunta ia ser wie voetbalt op elke zondag? Em holandês, essa frase não é certa, porque precisa daquele sujeito. A gente também usa a palavra interrogativa wie para perguntar para quem. E usamos essas palavras interrogativas para perguntar um objeto indireto da frase. Então, para quem? Porque quando temos perguntas com verbos ditransitivos, ou seja, um verbo que precisa de um objeto direto, o que, a coisa, e um objeto indireto, a para quem na frase. E queremos saber para quem o objeto direto é dado. Por exemplo, um verbo ditransitivo muito comum é o verbo geven, que é dar. Porque como verbo dar, você especifica duas coisas. A coisa que você está dando e a pessoa para quem você está dando aquela coisa. Por exemplo, mijn vader gaf een kus aan mijn moeder. E aqui eu tenho objeto direto em amarela e objeto indireto em verde. Meu pai deu um beijo para minha mãe, né? Então, quando eu quiser converter essa frase para uma pergunta e eu não entendi para quem minha mãe deu um beijo, eu posso perguntar aan wie gaf mijn vader een kus? Então, para quem meu pai deu um beijo? Então, esse aqui é a função de aan wie, porque você está perguntando para quem o meu pai está dando um beijo. É a resposta é aqui, para minha mãe. E nos lembra que quando você quer saber o objeto direto da frase, a gente não usa aan wie ou voor wie, a gente usa o que, porque o beijo é uma coisa, então é o aqui, o que. Então, quando quisermos perguntar o que meu pai deu para minha mãe, wat gaf mijn vader aan mijn moeder? O que meu pai deu para minha mãe? A resposta é aqui, o objeto direito, een kus, beijo. Mais um exemplo. Ik ben deze video voor jou aan het maken. Eu estou fazendo este vídeo para você. Aqui nessa frase é uma frase ditransitiva. Estamos usando os verbos estou fazendo de jeito ditransitivo, porque eu especifico a coisa e eu também estou especificando para quem eu estou fazendo essa coisa. A coisa sendo o vídeo e a pessoa sendo você. Então, eu poderia perguntar: voor wie ben ik deze video aan het maken? Para quem estou fazendo este vídeo? Ou para você. E de novo, quando você quer me perguntar o que eu estou fazendo para você, a gente usa wat. Wat ben ik voor jou aan het maken? O que estou fazendo para você? E a resposta nessa pergunta seria vídeo. A gente usa aan wie ou voor wie, dependente da preposição usada no objeto indireto. Como o verbo geven, a gente usa aan no objeto indireto, mas como o verbo fazer ou vários outros verbos, a gente usa voor. A palavra waar é onde, e essa pode ser usada de dois jeitos. O jeito simples é combinado com o verbo zijn, o verbo estar, né? Isso é para fazer perguntas bem simples sobre a locação na mapa das coisas. Por exemplo, waar is de bank? Waar is de supermarkt? Né?
onde está o banco, onde está o supermercado. E esse tipo de palavra, de frase não precisa de um sujeito. Então você não precisa inserir o espaço reservado de er. Então não faça waar is er de bank ou waar is er de supermarkt. Nesse tipo de pergunta você não precisa fazer isso. Mas muitas vezes o verbo gaan é combinado com perguntas com waar. Por exemplo, zij gaat morgen op vakantie. Ou zij gaat op vakantie morgen. Ela vai de férias amanhã. E nesse caso, quando você quiser converter essa frase para uma pergunta com waar, a gente coloca heen na pergunta. Funciona assim. Waar gaat zij heen op vakantie? Ou waar gaat zij heen morgen? Você coloca waar no início, depois o verbo, depois o sujeito, tudo normal. E depois o sujeito, você coloca heen. E se quiser, também pode colocar o resto da frase, mas não precisa na verdade. Você também pode simplesmente falar waar gaat zij heen? Aonde ela vai? Em vez de falar aonde ela vai de férias ou amanhã, porque você já me falou que ela vai amanhã e que ela vai de férias, então eu só preciso te perguntar aonde ela vai. Mas se a frase tiver dois verbos, com gaan sendo o segundo verbo, a gente escreve heen e gaan juntos, então vai ser heen gaan. Por exemplo, mijn oom en tante willen naar het buitenland gaan. E aqui temos um exemplo com dois verbos, willen, que é querer, e depois o adverbial, naar het buitenland, para o exterior, e o segundo verbo gaan, que a gente sempre colocamos no fim da frase. Fazendo meu tio e tia querem ir para o exterior. Então, o que acontece? O primeiro verbo é colocado depois a palavra interrogativo, depois o sujeito, e depois o sujeito heen e gaan juntados para fazer heen gaan. A pergunta vai ser: waar willen zij heen gaan? Aonde eles querem ir? A palavra waar também pode ser combinado com uma preposição. Em português, isso quer dizer em que. Essa construção tem um uso bem parecido igual como o que, mas tem uma diferença importante. A gente usa waar mais a primeira preposição quando tivermos frases como adverbial depois o verbo. A gente usa waar como a primeira preposição daquela adverbial. Então, basicamente, waar mais a preposição desempenha o papel de preposição mais wat, mais o que. Então, deixe-me explicar. Aqui tenho uma frase: je reed in een rode auto. Você pode ver que aqui temos um adverbial. Então, quando você quiser tornar isso em uma pergunta, a gente não usa wat, porque o objeto está seguindo uma preposição e isso faz essa coisa toda ser um adverbial. Então, por que usamos waar em preposição em vez de wat? Então, deixe-me explicar. Aqui, por exemplo, tenho uma frase parecida, mas aqui o objeto não tem uma preposição na frente. Então, por isso usamos wat quando quisermos converter essa frase para uma pergunta. Mas aqui, porque temos uma preposição, a gente combina aquela preposição do adverbial e colocamos depois a palavra interrogativa waar. Então, a gente não fala in wat reed je vroeger, mas waarin reed je vroeger? Em que você dirigiu? Essa preposição que colocamos juntos com a palavra interrogativa também vai ser a primeira palavra da resposta nessa pergunta. Então, waarin reed je vroeger? Em que você dirigiu? In een rode auto. Em um carro vermelho. Então, tem a mesma coisa acontecendo igual como em português. Mais um exemplo.
Ik heb altijd op een fiets gereden. Eu sempre andei em uma bicicleta. E aqui temos objeto, a bicicleta, e na frente op, uma preposição. Então, não vamos usar op wat heb ik altijd gereden. Isso é errado, mas waarop heb ik altijd gereden? Em que eu sempre andei? Op een fiets. Deze lezing gaat over het milieu. Waarover gaat deze lezing? Pergunta certa. Sobre que é esta palestra? E não falamos over wat, porque temos uma preposição antes o objeto. Usaríamos what, que é o que, sempre para objeto, mas não quando tiver uma preposição antes do objeto. Então a resposta vai ser over het milieu. De auto staat bij de garage. O carro fica na garagem ou está na garagem. Mas nesse caso, não colocamos a preposição juntos com onde, porque nesse caso, e isso é uma exceção bem importante para relembrar, a gente simplesmente usa onde em vez de onde como preposição quando o objeto é uma locação que você pode apontar numa mapa, por exemplo, uma mapa da sua cidade. Por exemplo, a palavra de garagem, a garagem, é uma locação na cidade, é um lugar. E para perguntar locações, para perguntar lugares, igual como em português, a gente só usa onde. Então, em vez de falar waarbij staat de auto, isso seria errado. A gente só fala waar staat de auto, onde está o carro, bij de garage, mas usamos a preposição no início da resposta. Wanneer é quando, e esse é bem simples. Wanneer é simplesmente usado igual como em português para perguntar qual tempo, qual período, qual momento, qual dia, qual ano, etc. Então, você está perguntando uma indicação de tempo. Então, a resposta desse tipo de pergunta vai ser um dia, um ano, um século, um momento, ontem, daqui um pouco, etc. Por exemplo, jij gaat morgen wandelen. Você vai caminhar amanhã. A única coisa que muda é que é o sujeito e o verbo vão trocar os lugares. Então, essa palavra interrogativa vai seguir a regra geral. Só o verbo e o sujeito vão trocar os lugares. Então vai ser wanneer ga jij wandelen? Quando você vai caminhar? E a resposta é aqui, amanhã. Uma indicação de tempo. Mais um exemplo. 2 jaar geleden studeerden we op school. 2 anos atrás nós estudamos na escola. Agora vamos perguntar wanneer studeerden we op school? Quando estudamos na escola? Na língua holandesa, a gente tem 2 jeitos de porquê. A primeira é o porquê interrogativo para fazer a pergunta, esse é waarom, e o porquê para responder essa pergunta, e esse é um dat. Então vamos falar sobre waarom primeiro. Com waarom, só o verbo e o sujeito vão trocar os lugares e o resto da frase não se muda. Por exemplo, de vogels gaan vaak zingen in de ochtend. Os pássaros frequentemente vão cantar na manhã. E aqui temos nossos sujeitos, de vogels, os pássaros, e o primeiro verbo. Na verdade, tem 2 verbos naquela frase. Gaan é ir e zingen, que é cantar. Mas a regra diz que só o primeiro verbo e o sujeito vão trocar os lugares quando você coloca uma palavra interrogativa na frente da frase, né? Então a pergunta vai ser: waarom gaan de vogels vaak zingen in de ochtend? Por que os pássaros frequentemente vão cantar na manhã? Mais um exemplo. Autos rijden op 4 wielen. Carros dirigem em 4 rodas. A pergunta vai ser: waarom rijden auto's op 4 wielen? Olha que o verbo vem primeiro, depois a palavra interrogativa e depois o sujeito. Mas em português isso não muda.
Com português, você sempre simplesmente coloca a palavra interrogativa antes da frase para fazer a pergunta. Como responder nessa pergunta? A gente sempre usa a palavra omdat, que é porque, afirmativa. Mas as frases com omdat seguem uma outra estrutura das frases. Quando usamos omdat em responder perguntas com waarom, a gente troca os lugares do verbo e objeto e não o sujeito. O sujeito fica depois omdat. Então, o sujeito é igual como em português. É depois o porquê. Então, vamos ver. Waarom kunnen voels vliegen? Por que os pássaros podem voar? E aqui usamos waarom. Então, só o primeiro verbo e o sujeito vão trocar os lugares. Mas para responder essa pergunta, a gente usa omdat. E por que usamos omdat? A gente simplesmente deixa o sujeito no primeiro lugar, depois omdat, mas o objeto e o primeiro verbo vão trocar nessa vez. Então, em português vai ser porque eles têm asas. Então, a mesma estrutura, simplesmente com porquê colocada na frente. Mas em holandês, literalmente falamos porque eles asas têm. Então, asas e têm vão trocar os lugares para fazer omdat ze vleugels hebben. Mais um exemplo. Waarom kan ik niet leven zonder koffie? Porque eu não posso viver sem café. A resposta vai ser omdat ik met koffie moet leven. Porque eu tenho que viver com café. E o que acontece aqui? Aqui temos uma frase, uma resposta com dois verbos. Mas mesmo com dois verbos, todos os verbos são colocados na fim da resposta. Porque trocamos o lugar do primeiro verbo, nesse caso moet, que é tenho que, eu devo, e leven, que é viver. A regra é que o segundo verbo nas frases holandesas quase sempre vem no fim da frase, né? Mas porque o primeiro verbo e o objeto vão trocar os lugares, o primeiro verbo automaticamente vem antes o segundo verbo que fica depois a frase. Então, automaticamente, todos os verbos nessa resposta vão ficar no fim da frase. Omdat ik met koffie moet leven. Literalmente falando, porque eu com café tenho que viver. A palavra waarvoor é para quê e é usado para perguntar a função de algo ou alguma coisa. E esse é especial porque waarvoor pode ser divisível. Então, vamos ver, eu tenho dois jeitos de fazer palavras com waarvoor. Eu posso escrever waarvoor juntos no início da frase para perguntar waarvoor dient deze plank? Para que essa prancha? Mas eu também posso falar waar dient deze plank voor? Então, quando eu divido waarvoor, a palavra voor, que é uma preposição de frente, né, vai ficar no fim da frase. Então aqui você tem a regra geral, que é o sujeito e o verbo vão trocar os lugares. Então o verbo vai na frente do sujeito, porque usamos uma palavra interrogativa. E na frente eu coloco waar, depois os verbos, o sujeito e no fim voor. Quando quisermos usar waarvoor com uma frase, uma pergunta com dois verbos, o segundo verbo vai na frente de voor. Então, por exemplo, waarvoor is de mens gemaakt? Ou waar is de mens voor gemaakt? Para que o humano é feito. E aqui eu uso um particípio passado do verbo fazer, feito, né? Mas a coisa mais fácil para você usar é simplesmente escrever waarvoor junto sempre, quando quiser fazer uma pergunta com waarvoor, para perguntar a função de algo ou alguma coisa. Assim você não tem que pensar de colocar for no fim da frase, ou você não precisa pensar se sua frase tiver dois verbos. Nesse jeito você simplesmente pode colocar waarvoor juntos e na frente da frase. E igual como waarom,
O waarvoor também tem uma resposta, uma palavra para responder que você sempre usa com perguntas com waarvoor. E isso em português é fazer a resposta como para quê, de novo, né? Em português vocês usam as mesmas palavras para responder com perguntas com para quê. Por exemplo, waarvoor vliegen de vogels in de lucht? Para que os pássaros voam no céu? E aqui nas respostas vocês também usam para que de novo, mas em holandês a gente usa zodat. Então vamos ver para um exemplo. Waarvoor vliegen de vogels in de lucht? E aqui, normalmente, como normal, o primeiro verbo e o sujeito trocam os lugares, então nada especial acontecendo aqui. Mas quando respondamos com zodat, a estrutura da frase segue a mesma forma como a resposta como omdat. Então, o sujeito vai seguir zodat, então vai na primeira lugar, de novo, igual como omdat, mas o primeiro verbo e o resto da frase vão trocar os lugares. Então, como o resto da frase, eu estou falando, por exemplo, de um objeto, pode ser um adverbial, inclusive com pronomes reflexivos ou pronomes do objeto. Tudo isso, todos eles juntos vão trocar com o primeiro verbo. Então, vamos ver. Umas respostas que você poderia fazer nessa pergunta aqui, para que os pássaros voam no céu, por qual razão, por qual função eles voam no céu? Você poderia responder, zodat ze zich gemakkelijk kunnen verplaatsen, para que eles facilmente podem se mover. E essa resposta é um pouco difícil porque usamos zich, o que é um pronome reflexivo, porque verplaatsen é um verbo reflexivo, então temos que usar um pronome reflexivo também. Mas isso vai juntos com o resto da frase. Então, literalmente dizemos para que eles se facilmente podem mover. Mas em português falamos para que eles facilmente podem se mover. Mais uma resposta é zodat ze het eten kunnen bereiken, para que eles possam alcançar a comida, mas trocamos o resto da frase, nesse caso simplesmente um objeto, a comida, como o primeiro verbo. Então a gente não fala zodat ze kunnen het eten bereiken. Ze kunnen het eten bereiken seria uma frase simples, uma frase normal, né? Uma frase afirmativa, mas porque temos zodat na frente da frase, temos que trocar o objeto e o primeiro verbo. Então, por isso, automaticamente, todos os verbos, se tiver vários verbos na resposta, todos os verbos vão se juntar, vão ficar na fim da resposta, na fim da frase. A terceira resposta que você poderia fazer é zodat ze sneller een partner vinden, para que eles achem um parceiro mais rápido. Então, essa parte de um parceiro mais rápido não é um verbo, nem é um sujeito, então é o resto da frase. Então, simplesmente em holandês, movendo esse bloco das palavras, vão mover na frente do primeiro verbo para falar para que eles um parceiro mais rápido acham. Muito estranho, eu sei, mas isso é o jeito como a gente faz uma resposta com palavras zodat e omdat. Welke quer dizer qual. E com qual você está perguntando qual das várias coisas, e várias coisas ou várias pessoas pode ser um sujeito ou objeto, né? Por exemplo, eu tenho aqui as mesmas frases, mas cada frase tem um sujeito em plural e objeto em singular, o objeto em plural e o sujeito em singular, e ambos o sujeito e o objeto em plural. Mas o que acontece é, na verdade, bem simples. Em holandês, se você, por exemplo, quiser saber essa frase aqui, de kinderen bespelen het instrument. Com de kinderen sendo o sujeito, het instrument sendo o objeto. As crianças tocam o instrumento. Então, você poderia perguntar quais crianças tocam o instrumento. Você aqui
em holandês, você simplesmente coloca o sujeito, o objeto, ou a coisa que está em plural, você coloca depois a palavra interrogativa, nesse caso welke, e depois o verbo e depois o objeto. Então você está perguntando quais crianças tocam o instrumento. Então, com essa estrutura, com a pergunta com welke, a estrutura da frase é exatamente igual como em português, porque primeiramente tem a palavra interrogativa, depois o sujeito, depois o verbo e depois o objeto. Mas você também pode colocar o objeto depois a palavra interrogativa. E você pode fazer isso quando o objeto seja singular, mas também quando seja plural. Aqui tenho um exemplo com o sujeito sendo singular. Het kind bespeelt de instrumenten. A criança toca os instrumentos. Agora o objeto está em plural. Então agora a pergunta certa seria quais daqueles instrumentos, porque tem vários instrumentos, quais aqueles instrumentos a criança está tocando. Em holandês vai ser welke instrumenten bespeelt het kind? Quais instrumentos a criança toca? E aqui é um pouco diferente, porque em português o sujeito vem primeiro, depois o verbo, mas em holandês o verbo ainda vem depois a combinação da palavra interrogativa mais objeto. E mais uma vez colocamos objeto depois a palavra interrogativa, porque nesse exemplo o objeto está em plural e o sujeito está em singular. E aqui tem uma frase com ambos o sujeito e o objeto ficando em plural. De kinderen bespelen de instrumenten. As crianças tocam os instrumentos. E nesse caso, você pode perguntar ambos jeitos. Você pode colocar quais crianças tocam os instrumentos ou quais instrumentos as crianças tocam. Mas olha aqui que quando você colocar o sujeito depois a palavra interrogativa, a estrutura da frase vai ficar igual como em português. Mas quando colocamos o objeto depois a palavra interrogativa, lembra que em português a gente coloca o sujeito primeiro, depois o verbo, mas em holandês isso vai ficar o mesmo jeito. Então não trocamos nada dessa vez. A última parte desse vídeo vamos falar sobre o que acontece quando você quiser fazer uma palavra com welke, que é qual, quando você quiser converter uma frase que tem um adverbial. Porque no último exemplo a gente discutiu uma frase que tem um objeto e não um adverbial. E como sabemos que essa frase não tem um adverbial, porque o objeto, o instrumento, não tem uma preposição na frente, então não tem uma preposição entre o verbo e o objeto. Nesse exemplo aqui, isso é o caso, porque aqui tem o verbo voetbal, jogar futebol, e depois um adverbial, op een sportclub, em um clube de esporte. Então, vamos ver o que acontece. E aqui temos nosso sujeito, het team, o time. Het team voetbalt op een sportclub. O time joga futebol em um clube de esporte. Então, aqui pode ver que a gente fala de um clube de esporte. Então, uma pergunta que você poderia fazer é: em qual clube de esporte o time joga futebol? Porque então você está perguntando o nome do clube do esporte. O que acontece em holandês é igual como em português, porque em português a gente não falamos qual clube de esporte o time joga futebol, mas no qual. Então, colocamos também, igual como em português, a preposição na frente da palavra interrogativa. A preposição em holandês é colocado na frente da palavra interrogativa e depois o objeto sem o artigo indefinido, então sem um. Então, a primeira parte da pergunta vai ser: op welke sportclub voetbalt het team?
Só essa parte aqui é especial, porque como todas as perguntas, o verbo e o sujeito trocam lugares e depois tem o resto da frase, mas nesse exemplo não temos mais alguma coisa além do adverbial, porque o adverbial aqui você já combina com a palavra interrogativa. Vamos ver para mais um exemplo. Mijn ouders liepen door de bossen gisteren. Meus pais andaram pelas florestas ontem. E aqui podemos ver que temos o adverbial, porque liepen é o verbo e depois door de bossen, pelas florestas. E door em holandês é uma preposição, então temos que colocar door na frente, no início da pergunta, depois a welke e depois o objeto. Então nesse caso você vai falar door welke bossen liepen mijn ouders gisteren, e gisteren sendo o resto da frase, né? Porque você usou o sujeito, você usou o verbo, você colocou welke no adverbial no início da frase e a última coisa que sobra é a palavrinha gisteren, que é ontem. E esse aqui você simplesmente coloca no fim de tudo, depois do sujeito. Então, em português vai ser pelas quais florestas meus pais andarem ontem. E aqui temos mais um exemplo muito grande, mas isso aqui é para destacar simplesmente que você só tem que se focar no sujeito, no verbo e a coisa que você perguntar. Então, ze moesten zich melden op het politiebureau na het uitgaan met vrienden. Eles tiveram que se integrar na delegacia da polícia depois saindo com amigos. Então, qual informação a gente quer perguntar nessa frase muito grande? A coisa que você poderia perguntar é em qual delegacia da polícia eles tiveram que se integrar. Agora temos nosso adverbial de novo, que fica depois verbos, moesten zich melden. Na verdade tem dois verbos nessa frase, com um pronome reflexivo, porque melden é um verbo reflexivo em holandês. Então, colocamos um pronome reflexivo na frente do verbo reflexivo. Então, para perguntar qual delegacia da polícia, de novo, primeiramente colocamos a preposição, que fica na início do adverbial, na frente de welke, e depois a coisa na adverbial. E depois só o primeiro verbo, não precisa colocar moesten zich melden, os dois verbos, inclusive o pronome reflexivo, só o primeiro verbo, que é moesten. Op welke politiebureau moesten ze, o sujeito ze aqui, eles, zich melden na het uitgaan met vrienden. Tem dois jeitos de falar essa pergunta na verdade, porque nessa frase, na verdade, temos dois adverbiais. Op het politiebureau, que é na delegacia da polícia, e na het uitgaan met vrienden, depois saindo com amigos, porque é um advérbio, porque tem na iniciando, que é depois, e depois também é uma preposição. Mas isso não é informação muito importante. A coisa importante que você tem que colocar no fim de tudo, na parte de resto da frase, é o segundo verbo. Esse que vem primeiro. E se a frase total tem mais um adverbial, você poderia colocar isso depois do segundo verbo. De novo, op welke politiebureau moesten ze zich melden? Ou op welke politiebureau moesten ze zich melden na het uitgaan met vrienden? Mas isso não é informação muito importante. Mas próxima vez eu vou continuar com esse vídeo, senão vai ficar muito longo. Então, até a próxima vez. Tchau.